Dona Carmen, uma das mulheres mais ricas do país, sempre se preocupou com a postura de seus filhos em relação à herança. Sabendo que a morte estava próxima, ela preparou uma surpresa especial para a leitura de seu testamento, com o objetivo de garantir que seus filhos não agissem por interesse na divisão dos bens. Quando ela morreu, eles ficaram extremamente ansiosos para receber a herança, mas jamais imaginavam que a Dona Carmen já estava vários passos à sua frente. A mansão de Dona Carmen se erguia imponente contra o céu cinzento daquela manhã de outono. Os três filhos, Roberto, Sônia e Larissa, aguardavam na sala de estar, onde o tempo parecia ter parado desde a partida de sua mãe. Móveis antigos e cortinas pesadas testemunhavam décadas de uma vida luxuosa e cheia de histórias, agora silenciosa na ausência de sua matriarca. Roberto, o mais velho, um homem de negócios determinado, observava impaciente pela janela, com as mãos nos bolsos do seu terno perfeito. Ele não escondia sua irritação com a espera. Espero que esse velho Estevão chegue logo. Tenho coisas mais importantes para fazer do que ficar aqui sentado, Sônia, disse Roberto com um tom impaciente na voz. Sônia, sua irmã do meio, uma advogada renomada, ergueu os olhos dos documentos que revisava e lançou um olhar crítico na direção de Roberto. Roberto, mamãe não era apenas dinheiro. Ela sempre valorizou a justiça e a igualdade. Estamos aqui para garantir que suas vontades sejam respeitadas. Larissa, a mais jovem dos três, permanecia quieta no sofá, observando a troca de palavras entre seus irmãos. Seus olhos castanhos refletiam uma tristeza contida, mas também uma determinação serena. Diferente dos outros dois, ela herdou da mãe não apenas a compaixão, mas também uma visão mais desapegada das riquezas materiais. Antes que Roberto pudesse responder à repreensão de Sônia, a porta se abriu com um rangido suave, revelando um homem idoso de cabelos brancos e postura séria. Era o senhor Estevão, advogado de confiança de Dona Carmen por mais de 3 décadas. Ele carregava uma maleta de couro desgastada e olhou para os 3 irmãos com um misto de respeito e tristeza. Meus sinceros pêsames pela perda de Dona Carmen, disse o senhor Estevão com voz grave e serena. Ela era uma mulher notável e sinto muito pela sua partida. Os 3 filhos assentiram em silêncio, cada um absorvendo as palavras do advogado à sua maneira. Vamos direto ao ponto, senhor Estevão, interrompeu Roberto, claramente impaciente. Qual é o conteúdo do testamento? Quanto dinheiro estamos falando aqui? O advogado ajustou seus óculos e respirou fundo antes de responder. Dona Carmen deixou instruções muito claras sobre como desejava que sua herança fosse distribuída. Por favor, sentem-se. Vamos discutir os detalhes. A tensão da sala de estar na mansão de Dona Carmen intensificou-se com a presença séria do senhor Estevão. Ele estava diante dos 3 filhos da falecida, segurando uma pasta de couro gasta com a seriedade de quem carrega não apenas documentos, mas o peso das últimas vontades de sua cliente de longa data. Enquanto os filhos se acomodavam ao redor de uma mesa de mogno, o senhor Estevão começou a descrever as disposições do testamento de Dona Carmen. Cada palavra ecoava na sala, misturando-se ao silêncio carregado de emoções contidas dos herdeiros. Senhoras e senhores, começou o advogado, com a voz grave ecoando pelo salão silencioso. Estamos aqui para ler o último testamento e desejo da falecida Dona Carmen. Seus olhos escuros percorreram os rostos dos herdeiros, registrando a expectativa e a tensão que se misturavam em suas expressões. Um silêncio pesado pairou no ar enquanto o senhor Estevão abria a pasta com cuidado. Cada movimento era calculado para aumentar a cerimônia do momento. Roberto, impaciente como sempre, tossiu nervosamente antes de quebrar o silêncio. Bem, vamos acabar logo com isso. Quanto cada um de nós ganha? Sua voz carregava um tom de autoridade misturado com ansiedade. O senhor Estevão ergueu uma mão, calando Roberto com um olhar firme.
Não será tão simples assim. O testamento de sua mãe contém condições especiais. Sônia, a filha do meio, trocou um olhar significativo com Larissa, a caçula, cuja expressão tranquila contrastava com a impaciência evidente de Roberto. Sônia, então, olhou de volta para o advogado. Ela já começava a especular sobre o que poderia significar condições especiais. "O que exatamente isso quer dizer, Sr. Estevão?" perguntou ela, com a voz carregando a seriedade de uma advogada acostumada a decifrar enigmas legais. O advogado ajustou os óculos sobre o nariz e respondeu lentamente. Dona Carmen tinha uma visão muito particular sobre como sua fortuna deveria ser distribuída. Além dos aspectos materiais, ela também deixou instruções claras sobre o impacto que cada um de vocês pode ter no mundo. "Tudo será explicado em breve", disse o advogado, folheando alguns papéis. "Preparados para ouvir a última vontade de sua mãe?" Os três irmãos se entreolharam confusos. Larissa foi a primeira a falar. "Sim, Sr. Estevão, estamos preparados." Com um aceno solene, o advogado começou a ler as palavras cuidadosamente escritas por Dona Carmen. "Meus queridos filhos, Roberto, Sônia e Larissa, se estiverem lendo isto, é porque eu parti desta vida terrena. Sei que todos esperam uma divisão justa da minha fortuna, mas há um último desejo a ser cumprido." Roberto então interrompeu. "Do que ela está falando?" O Sr. Estevão lançou-lhe um olhar sério. "Se me permitir continuar, Sr. Roberto, tudo ficará claro." Larissa colocou a mão no braço de Roberto, acalmando-o. "Deixe-o falar, Roberto. Devemos respeitar os desejos da mamãe." Sônia concordou, embora parecesse preocupada. Ela ponderou em silêncio por um momento. "Mamãe sempre tinha seus motivos. Vamos ouvir o resto." O advogado tossiu e continuou a leitura. "Minha fortuna não será dividida facilmente entre vocês. Em vez disso, terão que provar seu valor por meio de 2 desafios que preparei. Apenas aquele que superar ambos os desafios com honestidade e integridade será considerado digno de herdar minha fortuna." Após a revelação chocante do testamento, um silêncio atordoado pairou sobre o salão. Sônia foi a primeira a quebrar o gelo. Os três irmãos trocaram olhares perplexos. Roberto foi o primeiro a se manifestar novamente, claramente impaciente. "Desafios? Que tipo de ideia é essa? Mamãe sempre gostava de complicar tudo." "O que mamãe quer dizer com desafios?" Sônia perguntou com a voz trêmula. "Não pode estar falando sério, não é, Sr. Estevão?" Larissa ergueu uma sobrancelha pensativa. "Sim, isso é bastante incomum. Ela mencionou algo sobre isso antes." O advogado concordou solenemente. "Receio que as instruções de sua mãe eram claras e vinculativas. Ela estabeleceu 2 desafios que determinarão quem herdará sua fortuna." Roberto bateu a mão na mesa, com seu rosto vermelho de raiva. "Isso é ridículo. Eu quero minha parte da herança agora." "Acalme-se, Roberto", disse o Sr. Estevão com firmeza. "Se deseja a herança, deve cumprir os desejos de sua mãe." Roberto bufou, claramente insatisfeito. "Isso é um absurdo. Mamãe sempre teve suas manias, mas isso é demais." Larissa olhou para suas mãos, absorvendo silenciosamente a magnitude das exigências de sua mãe. Ela sempre soube que Dona Carmen tinha expectativas elevadas, mas isso ultrapassava tudo o que podia imaginar. "Eu não esperava por isso", admitiu Sônia, olhando para o advogado com uma expressão mista de incerteza e determinação. "Mas se é isso que mamãe queria, então precisamos considerar seriamente." O Sr. Estevão concordou. "Vocês têm tempo para pensar e decidir como proceder. Eu fornecerei os detalhes adicionais sobre os desafios e os prazos envolvidos. Por favor, entendam que estas são as últimas vontades de Dona Carmen e devem ser respeitadas." O silêncio que se seguiu não era mais apenas atordoado, mas carregado com a compreensão de que suas vidas
estavam prestes a mudar de maneiras imprevisíveis. O destino de suas fortunas não seria determinado apenas pelo dinheiro, mas pelos desafios que teriam que enfrentar. Desafios que testariam não apenas suas habilidades, mas também quem eles eram como indivíduos. Larissa, geralmente a mais tranquila dos três, olhou para o advogado com uma expressão mista de confusão e preocupação. Quais são esses desafios exatamente? O advogado tossiu e continuou. O primeiro desafio ocorrerá em uma sala escura. Dentro dela haverá 3 caixas idênticas. Uma contém uma chave, outra um escorpião venenoso e a terceira uma serpente peçonhenta. Um arrepio percorreu a espinha de Larissa ao ouvir as palavras sombrias. Roberto e Sônia trocaram olhares de preocupação. Cada um de vocês deve escolher e abrir uma caixa, prosseguiu o Sr. Estevão. Aquele que encontrar a chave passará para o segundo desafio. Roberto, sempre impulsivo, interrompeu. Isso é loucura. Mamãe enlouqueceu antes de morrer. Sônia olhou para o advogado com seus olhos mostrando um misto de inquietação e determinação. Senhor Estevão, isso é extremamente perigoso. Não podemos simplesmente concordar sem entender completamente as consequências. O advogado concordou compreensivamente. Entendo que isso seja difícil de aceitar, mas estas são as instruções precisas deixadas por Dona Carmen. Ela acreditava que apenas enfrentando desafios reais, vocês poderiam demonstrar seu verdadeiro valor. Larissa, apesar do nervosismo palpável, permaneceu calma. E se ninguém encontrar a chave? Então, vocês falharão no primeiro desafio, respondeu o Sr. Estevão com simplicidade, e não poderão avançar para o segundo. Roberto estava visivelmente agitado, mas Larissa colocou uma mão em seu ombro, transmitindo uma calma que ela própria mal sentia. Temos que pensar com clareza e agir com cautela. Esta é uma oportunidade única que mamãe nos proporcionou. Sônia respirou fundo, tentando encontrar uma maneira de conciliar o desejo de sua mãe com o senso de responsabilidade que sentia. Está certo. Precisamos entender completamente o que está em jogo antes de tomarmos qualquer decisão. E se escolhermos as caixas erradas? Sônia perguntou, com um medo evidente em seus olhos. O advogado encolheu os ombros sombriamente. Bem, então terão que lidar com as consequências. Um silêncio terrível caiu sobre o cômodo. Roberto finalmente quebrou o gelo, com a voz cheia de determinação. Muito bem, se esses são os desejos de minha mãe, faremos como ela diz. Quaisquer que sejam os desafios, vou superá-los e reivindicar o que é meu por direito. Sônia concordou relutantemente, enquanto Larissa observava em silêncio contemplativo. O segundo desafio ainda estava por vir, e ela sentia que havia mais por trás dos planos de sua falecida mãe. O Sr. Estevão ergueu-se da cadeira, ajustando os óculos sobre o nariz. É importante que compreendam a seriedade desses desafios. Dona Carmen não tomou essa decisão por qualquer motivo. Larissa finalmente falou, com a voz tranquila contrastando com a tensão palpável no ar. Senhor Estevão, você disse que as caixas estão em uma sala escura. Como saberemos qual escolher? O advogado concordou, apreciando a pergunta ponderada da jovem. Cada um de vocês receberá uma lanterna. As caixas estão dispostas de forma aleatória e vocês terão que confiar em seu instinto. Roberto soltou um suspiro impaciente. Vamos acabar com isso logo. Quanto tempo temos para decidir? Vocês têm até o final desta semana para fazer suas escolhas, respondeu o Sr. Estevão. Eu estarei aqui para orientá-los, mas a decisão final será de cada um de vocês. Sônia olhou para seus irmãos com uma mistura de preocupação e resolução. Precisamos nos preparar adequadamente. Não podemos levar isso na brincadeira. Larissa concordou, sua mente já trabalhando nas possíveis estratégias
para enfrentar o primeiro desafio. Estou com Sônia. Devemos considerar todas as opções antes de agir. O advogado observou os 3 irmãos com um olhar de profundo respeito. Lembrem-se, não é apenas a herança que está em jogo aqui. É a oportunidade de honrar o legado de sua mãe. O silêncio que se seguiu era intenso, carregado com a compreensão de que suas vidas estavam prestes a ser testadas de maneiras que jamais imaginaram. O destino de suas heranças não seria decidido por um simples testamento, mas por desafios que testariam seus limites emocionais e físicos. O Sr. Estevão olhou para os 3 irmãos com uma mistura de respeito e compaixão. Vocês têm tempo para refletir sobre isso, disse ele finalmente. Estarei aqui para responder a qualquer pergunta que possam ter e para guiá-los pelos próximos passos. Os 3 irmãos se entreolharam, cada um imerso em seus próprios pensamentos, enquanto tentavam absorver a magnitude das escolhas que teriam que fazer. Então, os 3 se entenderam de uma vez. Nós aceitamos, eles responderam. Roberto, tomando a frente, anunciou: amanhã mesmo já podemos realizar o primeiro desafio. Após a decisão chocante de encarar os perigosos desafios, Roberto e Sônia se reuniram em um canto afastado da mansão, longe dos ouvidos atentos do Sr. Estevão e de Larissa. Não podemos deixar que Larissa ganhe essa herança, Roberto sussurrou com urgência. Você sabe como ela é. Vai doar tudo para a caridade sem pensar 2 vezes. Sônia concordou, com seus olhos brilhando com determinação. Concordo, irmão. Aquela ingênua não tem ideia do que fazer com tanto dinheiro. A fortuna de mamãe ficaria muito melhor em nossas mãos. Roberto acenou com a cabeça. Exato. Precisamos encontrar uma maneira de manipular esses desafios para nosso benefício. Sônia olhou ao redor, verificando se estavam realmente sozinhos. O que sugere que façamos? Como podemos garantir que Larissa não tenha sucesso? Um sorriso sarcástico curvou os lábios de Roberto. Vamos nos certificar de que ela escolha a caixa errada no primeiro desafio. Sabemos que ela confia demais em seu instinto. Podemos influenciar isso. Sônia franziu a testa, preocupada com a ideia de manipular a própria irmã. Isso parece arriscado. E se der errado? Roberto ergueu uma sobrancelha. Se não tentarmos, Larissa pode acabar nos deixando sem nada. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Enquanto os irmãos conspiravam, Larissa observava-os de longe com uma sensação de desconfiança crescendo em seu peito. Ela sempre soube que Roberto e Sônia tinham ambições materiais, mas nunca imaginou que eles seriam capazes de tramar contra ela dessa maneira. O Sr. Estevão aproximou-se, interrompendo seus pensamentos. Larissa, está tudo bem? Você parece distante. Ela forçou um sorriso. Está tudo bem, Sr. Estevão. Só estou tentando entender tudo isso. O advogado estudou seu rosto por um momento, avaliando suas reações. Lembre-se, Larissa, esses desafios são uma chance para mostrar quem você realmente é. Não se deixe influenciar por pressões externas. Larissa concordou, mas sentia um desconforto persistente. Ela sabia que teria que confiar em si mesma mais do que nunca nos desafios que estavam por vir. Enquanto isso, Roberto e Sônia continuavam sua conspiração, determinados a manipular as circunstâncias a seu favor. O destino da herança agora não era apenas uma questão dos desafios impostos por Dona Carmen, mas também de traição entre irmãos que prometiam lealdade, mas estavam dispostos a tudo para garantir sua parte da fortuna. Os 2 se aproximaram, cochichando. Eventualmente, um plano maligno começou a se formar. No desafio da sala escura, você vai tentar subornar o encarregado para garantir que pegue a caixa com a chave. Roberto instruiu Sônia. Eu vou garantir que Larissa escolha a caixa
com a serpente venenosa. Sônia sorriu maliciosamente. E se ela sobreviver a isso, então vamos trabalhar juntos no segundo desafio. Roberto respondeu com um brilho perverso nos olhos. Vamos confundir e enganar Larissa até que ela fique completamente perdida. Quanto mais tempo demorar, maiores serão nossas chances. Os dois riram sombriamente diante da perspectiva de enganar sua própria irmã. Enquanto isso, Larissa observava de longe, com a sensação de desconfiança a consumindo cada vez mais. Ela notou os olhares secretos entre Roberto e Sônia, e algo dentro dela alertou para o perigo iminente. Decidida a descobrir mais, Larissa esperou até que Roberto e Sônia se afastassem antes de se aproximar do Sr. Estevão, que estava revisando documentos em um canto isolado da sala. Sr. Estevão, posso falar com você por um momento? Ela perguntou, mantendo a voz baixa para não chamar atenção. O advogado olhou para ela com uma expressão gentil, porém reservada. Claro, Larissa. Como posso ajudá-la? Ela hesitou um momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Estou preocupada com os desafios que mamãe nos deixou. Sinto que Roberto e Sônia estão planejando algo contra mim. O Sr. Estevão franziu a testa, preocupação surgindo em seus olhos cansados. Larissa, eu temia que algo assim pudesse acontecer. Seus irmãos são muito ambiciosos quando se trata de dinheiro. O que posso fazer, Sr. Estevão? Como posso garantir que os desafios sejam justos? Larissa questionou. O advogado colocou a mão em seu ombro com gentileza. Primeiro, confie em si mesma. Mamãe escolheu esses desafios por um motivo. Eles não são apenas sobre dinheiro, mas sobre honra, coragem e verdadeiro caráter. Larissa concordou, sentindo um pouco de alívio ao ouvir as palavras reconfortantes do advogado. E quanto aos meus irmãos, eles não vão parar até me derrotarem. Vou observá-los de perto, Larissa, respondeu o Sr. Estevão com firmeza, e farei o possível para garantir que os desafios sejam conduzidos de maneira justa e transparente. Enquanto Larissa se afastava, sentia crescer dentro dela uma determinação ainda maior, pois ela sabia que precisaria estar mais vigilante do que nunca. Seus irmãos podiam ser implacáveis, mas ela estava decidida a mostrar que merecia herdar não apenas a fortuna de sua mãe, mas também seu respeito e confiança. Enquanto isso, Roberto e Sônia trocavam olhares significativos de confiança mútua. O plano estava em movimento, e eles estavam confiantes de que poderiam manipular os desafios a seu favor. O jogo estava apenas começando, e cada movimento era crucial para determinar quem sairia vitorioso no final. Na manhã seguinte, os três irmãos se reuniram novamente na mansão, prontos para enfrentar o primeiro desafio. A sala estava escura, exceto por 3 caixas idênticas posicionadas no centro. O Sr. Estevão os aguardava com uma expressão solene. Estão prontos? Perguntou o advogado, com o olhar percorrendo cada um deles. Roberto e Sônia trocaram um olhar cúmplice, confiantes em seu plano sombrio. Larissa apenas concordou calmamente. Muito bem, então, disse o Sr. Estevão. Por favor, sigam-me. Ele os conduziu por um longo corredor até uma porta de madeira maciça. Ao abri-la, revelou-se uma pequena sala completamente escura, exceto pelas 3 caixas no centro. Lembrem-se, o advogado advertiu. Uma dessas caixas contém a chave para o próximo desafio. As outras 2, bem, vocês já sabem. Um arrepio percorreu as espinhas deles quando Estevão se retirou, trancando a porta atrás de si. Roberto e Sônia imediatamente colocaram seu plano em ação. Deixe que eu e Sônia escolhamos primeiro, Roberto disse com uma falsa gentileza. Somos mais velhos, então nos cabe a responsabilidade. Antes que Larissa pudesse responder, Sônia já se aproximava furtivamente de uma das caixas, deslizando algumas notas para o vigia encarregado da sala, que acenou sutilmente qual caixa continha a chave com um movimento de sua cabeça.
Sônia abriu a caixa e retirou uma pequena chave prateada. Olhem, eu tenho a chave! Sônia exclamou triunfante. Roberto então se virou para Larissa com um sorriso forçado. Por que você não tenta a próxima, irmãzinha? Inocentemente, Larissa se aproximou da caixa que Roberto indicou com um aceno. Estendeu a mão para abri-la, mas de repente a porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar entrou apressadamente. Era Fábio, o melhor amigo de sua falecida mãe, seguido pelo advogado, o Sr. Estevão. Parem tudo! Ele gritou. Tenho provas de que vocês dois estão trapaceando. Fábio segurava um dispositivo de vídeo, do qual emergiu a voz gravada de Roberto e Sônia, conspirando seu plano perverso. Larissa arregalou os olhos, chocada, enquanto seus irmãos permaneciam confusos. Sua mãe previu que vocês dois tentariam trapacear, Fábio disse, sacudindo a cabeça em desapontamento. Ela me pediu para instalar câmeras escondidas e monitorar tudo. O propósito real desses desafios era testar sua honestidade e moralidade. Roberto e Sônia ficaram sem palavras, a vergonha queimando em seus rostos. O Sr. Estevão entrou, encarando-os com desprezo. Parece que a herança não será de vocês dois, afinal. O advogado disse friamente. Enquanto isso, Larissa olhava do rosto de um irmão para o outro, com lágrimas brilhando em seus olhos. A deslealdade de seus irmãos a machucava profundamente, mas ela não conseguia conter um sentimento de decepção ainda maior. Sua mãe estava certa o tempo todo. Fábio se aproximou dela com compaixão. Larissa, sinto muito que você esteja passando por isso. Sua mãe confiava em você para fazer o certo. Larissa concordou, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Obrigada, Fábio. Pelo menos agora sei a verdade. O advogado limpou a garganta, quebrando o momento de tensão. Larissa, ele começou, você é a única que demonstrou integridade neste teste. Conforme o desejo de sua mãe, a fortuna será sua. Larissa piscou, mal acreditando no que estava ouvindo. Mas e meus irmãos? O Sr. Estevão balançou a cabeça. Eles não terão direito à herança, conforme as cláusulas específicas do testamento de Dona Carmen. Roberto e Sônia permaneceram em silêncio, enfrentando as consequências de sua ganância e desonestidade. Não havia mais argumentos a serem feitos. Larissa sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela herdaria a fortuna de sua mãe, mas o preço da traição de seus próprios irmãos era alto demais para celebrar. Diante das provas contundentes de sua traição, Roberto e Sônia foram confrontados com as consequências devastadoras de suas ações. O Sr. Estevão se aproximou, com uma máscara de desapontamento em seu rosto. Vocês dois deveriam ter vergonha, o advogado os repreendeu. Sua mãe confiou que agiriam com honra e integridade e, no entanto, conspiraram para trapacear desde o início. Roberto tentou se justificar, mas suas palavras saíram fracas. Nós só queríamos garantir que a herança fosse para quem realmente a merece. Cale-se, Sônia interrompeu, virando-se para Fábio com olhos suplicantes. Por favor, deve haver algum engano. Nós não traímos Larissa intencionalmente. Fábio suspirou, olhando para os irmãos com uma mistura de pena e desgosto. As evidências são claras, Sônia. Vocês dois foram pegos no ato. Dona Carmen não deixou margem para dúvidas quanto ao propósito dos desafios. O Sr. Estevão consultou os papéis em seu estojo antes de continuar com voz firme. De acordo com o testamento de Dona Carmen, qualquer tentativa de manipular os desafios resultaria na exclusão automática da herança. Vocês perderam todo o direito a qualquer parte dela. Roberto apertou os punhos, com a frustração e a raiva fervendo dentro dele. Isso não pode estar acontecendo. Larissa não merece mais do que nós. Larissa demonstrou a verdadeira essência dos valores que sua mãe prezava, interveio Fábio,
sua expressão séria. Ela foi honesta e enfrentou os desafios sem tentar manipulá-los. Enquanto a discussão continuava na sala escura, Larissa permanecia à margem, observando tudo com uma mistura de tristeza e alívio. Ela não podia acreditar na profundidade da ganância de seus próprios irmãos, mas também sentia uma pontada de gratidão por ter sido reconhecida por sua integridade. Finalmente, o Sr. Estevão se aproximou dela com um sorriso gentil. Larissa, conforme o desejo de sua mãe, você é mesmo a única beneficiária da herança. Larissa concordou silenciosamente, agradecendo ao advogado. Um novo choque tomou conta do rosto de Roberto e Sônia, enquanto Larissa emitia um pequeno suspiro de surpresa. Ela nunca desejou essa fortuna. Mas isso não pode estar certo, Roberto protestou, com o desespero claro em sua voz. Larissa nem sequer queria a herança. Sônia se juntou ao protesto, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por favor, reconsidere. Daremos qualquer coisa para ter outra chance. Larissa olhou para seus irmãos, com o coração partido. Parte dela ansiava por vingar-se deles, mas seu senso inato de bondade a impediu. Respirando fundo, ela deu um passo à frente. Eu aceito a herança, ela disse calmamente, erguendo a mão para silenciar os protestos de Roberto e Sônia. Mas com uma condição. O Sr. Estevão e Fábio se entreolharam surpresos. E qual seria? Larissa esboçou um leve sorriso. Que meus irmãos tenham uma chance de se redimir, de provar que podem agir com honestidade e integridade daqui em diante. Roberto e Sônia se entreolharam, ainda atordoados pela reviravolta dos eventos. Fábio cruzou os braços, considerando as palavras de Larissa com seriedade. Como? Você propõe que isso aconteça, Larissa? Perguntou o Sr. Estevão com a voz refletindo curiosidade, misturada com ceticismo. Larissa pensou por um momento, ponderando suas palavras com cuidado. Meus irmãos terão 1 ano. Durante esse tempo, serão monitorados de perto por Fábio e pelo Sr. Estevão. Se ao final desse período eles demonstrarem uma mudança genuína em suas atitudes, então poderemos reavaliar a situação da herança. Nossa, mas 1 ano é muito tempo, protestou Roberto, mas o Sr. Estevão ergueu a mão para silenciá-lo. É um gesto generoso de Larissa, disse o advogado, olhando severamente para Roberto e Sônia. Aceitem essa oportunidade com humildade se realmente desejam reparar o que fizeram. Sônia secou as lágrimas, com seu rosto expressando uma mistura de gratidão e determinação. Nós aceitamos, ela disse com firmeza, olhando diretamente nos olhos de Larissa. Vamos provar que merecemos outra chance. Roberto concordou relutantemente, percebendo que não tinha outra opção. Muito bem, ele murmurou. Larissa sorriu, um peso sendo levantado de seus ombros. Então está decidido. O Sr. Estevão concordou, satisfeito com a resolução. Fábio e eu vamos garantir que esse período de prova seja justo e rigoroso. Fábio concordou, colocando a mão no ombro de Larissa com gratidão. Você mostrou verdadeira grandeza hoje, Larissa. Enquanto os irmãos iam embora, cada um perdido em seus próprios pensamentos, Larissa sabia que o próximo ano seria crucial. Ela esperava, sinceramente, que Roberto e Sônia pudessem encontrar o caminho para a redenção, pois, no fundo do coração, ainda queria acreditar na família que um dia sonharam ser juntos. Nos dias que se seguiram, Larissa assumiu o controle dos vastos negócios e fortunas deixados por sua falecida mãe. Enquanto se acostumava com suas novas responsabilidades, ela refletia constantemente sobre a chance de redenção que havia oferecido a seus irmãos Roberto e Sônia. Um dia, enquanto revisava alguns documentos em seu escritório, houve uma batida na porta. Entre, Larissa chamou. A porta se abriu e Roberto entrou hesitante. Seus olhos estavam baixos e o remorso evidente em seu semblante.
Larissa observou Roberto com uma mistura de compaixão e cautela. Seus olhos verdes, normalmente tão firmes, agora mostravam um vislumbre de vulnerabilidade. Ela sabia que aquele momento era importante, não apenas para ele, mas também para o futuro da família. Eu queria me desculpar mais uma vez por minhas ações durante os desafios do testamento. Fui consumido pela ganância e perdi de vista o que realmente importa. Roberto murmurou, com as palavras pesadas de arrependimento. Larissa ponderou por um momento antes de responder, medindo suas palavras com cuidado. Entendo, Roberto. O que aconteceu foi doloroso para todos nós, mas acredito que as pessoas podem mudar se estiverem genuinamente dispostas a isso. Roberto concordou. Sua expressão mostrava alívio, misturado com ansiedade. Eu sei que minhas palavras podem não significar muito agora, mas estou determinado a fazer as coisas certas a partir de agora. Quero me redimir, Larissa. Quero provar que posso ser confiável, que posso fazer parte do legado de nossa mãe de uma maneira positiva. A sinceridade nas palavras de Roberto tocou Larissa. Ela havia visto seu irmão como um competidor implacável, muitas vezes disposto a sacrificar princípios por ganho pessoal. No entanto, ali, naquele momento de vulnerabilidade, viu um lado dele que raramente mostrava. Eu acredito em segundas chances, Roberto, disse Larissa com serenidade. Mas não vou facilitar as coisas. Se você quiser verdadeiramente fazer parte deste legado, terá que provar sua sinceridade com ações concretas. Nossos negócios e projetos de caridade exigem integridade e compromisso. Roberto concordou com determinação. Entendo. Não espero que seja fácil, mas estou disposto a trabalhar duro e reconquistar a confiança de todos. Larissa sorriu levemente, em um gesto de encorajamento. Comece pequeno, prove-se todos os dias, e se precisar de orientação ou ajuda, estarei aqui para apoiar. Larissa, então, estudou Roberto por mais alguns segundos com um olhar penetrante, ponderando suas palavras e a sinceridade em seus olhos. Ela tinha enfrentado muitos desafios desde que herdara os negócios e a fortuna de sua mãe, e a presença de Roberto naquele momento crucial poderia significar uma virada para melhor, tanto para ele quanto para a família. Eu aceito suas desculpas, Roberto, mas ações falam mais alto que palavras. Você precisa provar que mudou, disse Larissa com firmeza, mantendo sua postura decidida. Roberto concordou vigorosamente, o rosto expressando determinação genuína. Eu sei, e é por isso que estou aqui. Eu gostaria de me juntar a você, trabalhar em um de seus projetos de maneira honesta. Surpresa, Larissa ergueu as sobrancelhas. Está falando sério? Você sempre desprezou meu trabalho de caridade. Roberto baixou os olhos por um momento, antes de encará-la com sinceridade. Sim, ele admitiu, corando levemente. E foi um erro terrível da minha parte. Seu trabalho é nobre e faz uma diferença real na vida das pessoas. Por favor, me deixe ajudar. Larissa estudou seu irmão por mais um momento, avaliando suas palavras e as emoções por trás delas. Ela viu uma genuína mudança em Roberto, algo que ele nunca havia demonstrado antes. Um pequeno sorriso curvou seus lábios, uma mistura de esperança e cautela. Muito bem, irmão. Vou lhe dar uma chance, disse Larissa finalmente, decidida. Mas ao primeiro sinal de desonestidade, será sua última. Roberto concordou com seriedade, agradecido pela oportunidade concedida. Entendo. Prometo não decepcioná-la. Com isso, ele deixou o escritório de Larissa sentindo um misto de alívio e determinação. Roberto sabia que não seria fácil reconquistar a confiança dela e provar sua própria mudança, mas estava disposto a enfrentar o desafio. Enquanto Roberto se afastava, Larissa refletia sobre as possibilidades e os desafios que estavam por vir. Ela havia assumido
não apenas a responsabilidade pelos negócios da família, mas também o papel de guiar seus irmãos para um caminho de retidão e integridade. Era uma responsabilidade imensa, mas ela estava determinada a fazer o que fosse necessário para manter o legado de sua mãe vivo e fortalecido. Nas semanas seguintes, Roberto se dedicou completamente a um dos projetos sociais de Larissa, a construção de uma escola para crianças carentes. Larissa acompanhava de perto, observando Roberto trabalhar com renovada determinação. Um dia, enquanto caminhava pelo canteiro de obras, ela encontrou Sônia. "Larissa, posso conversar com você?" Sônia perguntou hesitante. Larissa concordou. "Claro, o que foi?" Sônia torceu as mãos nervosamente. Eu queria me desculpar também e aceitar sua oferta de redenção. Ver Roberto trabalhando tão duro me inspirou. Eu quero fazer a coisa certa desta vez." O sorriso de Larissa se alargou. "Fico feliz em ouvir isso, Sônia. Haverá um lugar para você aqui, se realmente quiser se redimir." Lágrimas surgiram nos olhos de Sônia quando ela abraçou Larissa. "Obrigada por esta chance. Não vou decepcioná-la novamente." Larissa olhou para Sônia com ternura. "Estou aqui para ajudá-los a reconstruir nossa família, Sônia. Juntos, podemos fazer a diferença." Enquanto Roberto e Sônia se esforçavam para se redimir, Larissa continuava a administrar os negócios com sabedoria e compaixão. A escola começava a tomar forma rapidamente, impulsionada pelo trabalho árduo e pela paixão renovada de todos os envolvidos. À medida que os dias passavam, eles se tornavam uma equipe unida, dedicada a realizar a visão de sua mãe. No entanto, nem tudo era simples. O caminho para a redenção estava cheio de desafios. Roberto lutava para se afastar de seus antigos hábitos de manipulação e ganância, frequentemente tentado a seguir seus impulsos egoístas. Enquanto isso, Sônia encontrava dificuldades para reconstruir sua autoconfiança, questionando se suas ações sinceras seriam suficientes para compensar o passado sombrio. Larissa enfrentava seus próprios dilemas ao equilibrar sua nova responsabilidade com a necessidade de orientar seus irmãos. A cada passo, ela recordava das lições de integridade e compaixão de sua mãe, tentando ser o exemplo que seus irmãos precisavam seguir. Nos meses seguintes, Roberto e Sônia se dedicaram intensamente, trabalhando ao lado de Larissa em seus vários projetos sociais. Pouco a pouco, a amargura e a ganância que antes os consumiam começaram a desaparecer, substituídas por um novo senso de propósito e satisfação. A cada dia, eles se aproximavam mais das crianças beneficiadas pela escola que ajudavam a construir, e cada sorriso infantil era um lembrete poderoso do que realmente importava na vida. Larissa observava com orgulho seus irmãos, maravilhada com a transformação que testemunhava. Parecia que ao enfrentarem desafios e redescobrirem o valor da generosidade e do trabalho honesto, Roberto e Sônia também estavam se redescobrindo. As conversas sobre estratégias financeiras deram lugar a discussões sobre como melhorar a educação das crianças, e a competitividade entre eles deu espaço a uma colaboração genuína. Num dia ensolarado, enquanto Larissa passeava pelos jardins da escola, avistou Roberto e Sônia participando de atividades com as crianças. Os dois riam juntos, ajudavam a pintar murais nas paredes e distribuíam materiais escolares. A visão aqueceu o coração de Larissa, lembrando-a do quanto tinham percorrido desde aquele dia fatídico da leitura do Testamento. Ao entardecer, quando o trabalho voluntário terminou, os três irmãos se reuniram na sala de administração da escola. Sentados ao redor da mesa, trocaram olhares cheios de gratidão e entendimento mútuo. "Não posso acreditar como as coisas mudaram", disse Sônia com um sorriso sincero. "Larissa, obrigada por acreditar em nós e nos dar esta oportunidade." Roberto concordou, com sua expressão séria, agora suavizada por uma leveza que não estava lá antes.
Você nos mostrou o caminho, Larissa. Nunca imaginei que pudesse me sentir tão realizado. Larissa sorriu, sentindo uma mistura de emoções. Vocês dois fizeram todo o trabalho duro. Eu só ofereci uma chance. É incrível ver como vocês abraçaram isso. O trio compartilhou um momento de silêncio, absorvendo a magnitude do que haviam alcançado juntos. O legado de sua mãe, que inicialmente parecia uma sombra sobre eles, agora brilhava como um farol de esperança e renovação. Sei que não podemos mudar o passado, mas podemos moldar nosso futuro, disse Roberto finalmente, olhando para suas irmãs com determinação. Vamos continuar fazendo a diferença aqui. Prometo que nunca mais perderemos o foco do que realmente importa. Sônia concordou, uma expressão determinada em seu rosto. E nunca mais vamos nos desviar do caminho da integridade. Esta escola é apenas o começo. Larissa sentiu um nó na garganta, profundamente tocada pelas palavras de seus irmãos. Mamãe estaria tão orgulhosa de vocês, ela murmurou com a voz embargada. Vocês são verdadeiramente o seu legado. E assim, unidos pela experiência transformadora de redenção e pela dedicação ao bem maior, os 3 irmãos seguiram adiante. Após um ano, Roberto e Sônia haviam demonstrado uma mudança verdadeira e, desta forma, receberam sua parte da herança. Juntos, os 3 irmãos continuaram a comandar não apenas uma escola para crianças carentes, mas um futuro promissor e uma nova base familiar fundamentada na verdadeira riqueza, generosidade, compaixão e honestidade. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!